Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. Será que os acontecimentos mais importantes de nossa vida estão sob o nosso controle? O que dizer do destino? Tudo está escrito, pré-determinado? Ou podemos alterar a nossa existência de acordo com nossa vontade e atitude? Tem situações que não dependem de nós? Como o destino age na vida das criaturas? Estas e outras perguntas serão respondidas por Cosme Massi na entrevista de logo mais. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado, fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Para entender um pouco sobre a mediunidade, preciso entender sobre o perispírito. No Livro dos Espíritos, na questão 93 e 135, afirma Kardec: o perispírito é o envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo. Substância esta que o acompanha mesmo desencarnado. Então, tanto os encarnados quanto os que vivem no plano espiritual depois da morte do corpo apresentam perispírito. Quando ocorre uma aparição de alguém que já morreu, é o perispírito que vemos. O processo de influenciação de um espírito sobre um encarnado conhecemos como mediunidade. Esta influência pode ser mais sutil, através de pensamentos ou estímulo da vontade, mas pode ser também de maneira mais pujante, a ponto do espírito manifestar a sua vontade através do médium. Esse processo se dá através da interação dos perispíritos, do desencarnado que se manifesta e do médium. Essa interação se dá por sintonia, por afinidade. Por isso, é muito importante cuidar dos pensamentos e atitudes, a fim de cuidar de nossa sintonia e, consequentemente, das nossas companhias espirituais. Os espíritos, quanto mais sintonizados estiverem com o médium, melhor o influenciam. Ficando o médium mais a mercê das vontades desse espírito. Então, sabedores de que todos somos médiuns, em menor ou maior grau, muito importante é cuidar da vida moral. Acontece que os médiuns ostensivos são mais suscetíveis. À medida que seu perispírito tem maior preparação para expandir e sintonizar com os desencarnados, essa capacidade é orgânica e faz parte da programação encarnatória de algumas pessoas. Por isso, mediunidade não se desenvolve, mas se educa. Não se cria, mas se treina. Como uma outra habilidade qualquer, quando bem treinada, é bem utilizada. Quando negligenciada, ela continua se manifestando, mas de maneira deseducada, sem manifestar toda a sua potencialidade ou até prejudicando. Dessa forma, se a influenciação espiritual pujante se manifesta em você, procure um centro espírita. Se persistir, pense na possibilidade de utilizá-la no trabalho espírita. Agora, se a influência espiritual não lhe perturba, não quer dizer que você se encontra livre para atender todas as suas vontades. Lembre-se de Paulo de Tarso: nem tudo que é lícito me convém. Estamos todos sob a influência dos espíritos, mesmo que sem perceber. Por isso, cuide da sua sintonia. Você acredita em destino? Tudo o que nos acontece já estava previamente escrito? Confira a resposta na entrevista a seguir. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e mais uma vez recebemos aqui no estúdio Cosme Massi. Cosme Massi, de novo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Cosme, estamos para falar aqui de um tema que é um tema que está aí, na cabeça do povo, né? E às vezes ele se constitui um embaraço até para muitas religiões que não conseguem se desvencilhar dessas indagações. Destino. Existe destino? Todos nós estamos irremediavelmente fadados a isso ou aquilo? Tem destino ou não tem destino? Nesse sentido usual da palavra que você usou, Márcio, não. Se você entende por destino
os acontecimentos da vida, todos eles, estarem pré-determinados? Claro que não. Por exemplo, eu estou aqui agora falando com você. Não estava escrito antes que eu devia estar aqui agora falando com você. Estarmos aqui agora aconteceu por circunstâncias da vida presente. Você, há pouco tempo, nos fez o convite, acertamos a data. Podia ser que não fosse possível acertar a data, como não foi na sua primeira proposta de data, em que a gente não pôde estar aqui na data que você havia sugerido. Claro, então, nesse sentido de tudo estar pré-determinado, é claro que não pode existir o destino. Isso seria ir contra a liberdade humana. E se eu vou contra a liberdade humana, não faz sentido falar em ética. Você falou nem tudo, mas então alguma coisa está. Pré-determinada, não. No sentido de detalhes, absolutamente não. O que acontece é que certas circunstâncias acontecem por conta de escolhas que você fez antes. Então, por exemplo, quando você escolheu nascer na sua família, aquele pai, aquela mãe, na cidade que você escolheu, no país que você escolheu como espírito, uma série de coisas estão mais ou menos estabelecidas. O que o Kardec chama de gênero de provas. Você, por exemplo, certamente aprenderia a língua portuguesa, porque você nasceu de pais que estariam vivendo no Brasil. A probabilidade de você estudar naquelas escolas da cidade onde os seus pais residiam. Então, existe uma série de circunstâncias que estavam mais ou menos previstas por conta de escolhas que você faz. Mas se, por exemplo, você vai ou não se sair bem naquela escola, naquela prova de matemática ou de física, isso ia depender do seu esforço, da sua vontade. Você está falando que existe um conjunto que gera uma probabilidade maior ou menor para isso ou aquilo. Kardec fala do gênero de provas. Isso, para aqueles que estão nos ouvindo, querem consultar em casa, pegue lá o Livro dos Espíritos a partir do item 258. As escolhas de provas. Você escolhe o gênero. Por que o gênero? Porque você escolheu a família onde nascer, o país, a cidade, a época. Quantas coisas passam a ser estabelecidas a partir dessa escolha? Se você escolheu nascer, por exemplo, na Idade Média, é diferente de você escolher nascer agora no Brasil, nessas circunstâncias. Então, isso determina um conjunto de possibilidades. Se você, por exemplo, nasceu no Brasil nessa família, é muito mais provável que você aprenda português do que você aprendesse, por exemplo, mandarim. A probabilidade seria muito pequena que seus pais ali te botassem para estudar mandarim e não português, porque você escolheu uma família brasileira. Ok, Cosme, mas assim, você fala, o espírito escolhe. Nós temos condições, no nosso nível de evolução, de escolher isso, ou a gente é ajudado pelos outros espíritos mais experientes? Muito boa. Nós escolhemos, com ajuda sempre, porque nós temos o nosso anjo guardião que nos ajuda e durante a nossa vida, mas nós temos liberdade de escolher, porque você não pode olhar para você apenas olhando o que você é agora. Porque quando nós olhamos para a nossa situação de encarnado, a gente não sabe muito bem o que nós somos, porque a gente esquece boa parte do que vivemos em outras existências. Quando você está na condição de espírito livre, você agora detém o conhecimento das suas existências anteriores. Você sabe dos percursos que precisa passar para continuar crescendo e progredindo. E com a ajuda dos espíritos amigos, você vai fazendo essa escolha. Mas veja que a escolha não depende só de você. Por exemplo, se você escolheu nascer em uma determinada família, os pais, os seus futuros pais, terão que concordar com isso, para que a escolha tem que negociar, possa acontecer. Tem que num certo sentido, sim. É uma negociação porque tem que haver a concordância da própria família para que você pudesse ali encarnar. Quando Kardec diz que a escolha é feita por você, é porque raramente sua vida lhe é imposta. Os Espíritos dizem para Kardec que Deus não apressa a expiação. Ou seja, o indivíduo pode escolher a sua vida sempre com a ajuda dos Espíritos, não precisa ser imposto para ele esta ou aquela vida. Muito bem. Em Cosme, e nesse sentido da escolha, nós escolhemos nossa profissão, por exemplo? Escolhemos, mas depende do que você está falando escolher. Se você diz em vida anterior ou quando estava no plano espiritual... Isso, pensando assim, antes de reencarnar, a gente deve traçar algumas linhas gerais. A profissão está nessas linhas também? Certamente, mas pode não ocorrer. Veja, escolha é planejamento. Não confundir planejamento com realização. Né? Você planeja e, às vezes, quando você chega na Terra, dado as circunstâncias de interesses,
você pode mudar seu planejamento. Então você escolhe ser professor, por exemplo, mas aí você encarna, as circunstâncias da vida podem lhe colocar momentos de provas em que você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro por outro caminho, e na hora que a paixão da ambição seja forte em você, você pode mudar a sua escolha. Eu não vou ser professor, eu vou ter uma outra profissão, porque você se preocupou muito em ficar rico. É claro que quem se preocupa em ficar rico não vai escolher a profissão de professor. Então, daí vem que você muda as suas escolhas. Os Espíritos vão dizer no item 872 do Livro dos Espíritos que nunca há fatalidade nos atos da vida moral. E o que são atos da vida moral? São atos que dependem da vontade. Naquilo que depende da sua vontade, não tem destino. Você pode fazer as mudanças. Você tem um planejamento. Isso sim, você planejou, fez um planejamento geral daquilo que você gostaria de executar na Terra. Mas você pode chegar aqui e mudar esse planejamento com a sua vontade, com a sua liberdade de escolha. Agora, fiquei com uma dúvida e a gente vai, no segundo bloco, tentar responder isso com você. Não cumprir aquilo que estava planejado, qual é a consequência disso para a minha vida? Então, a gente faz um intervalo, se você topar, e já volta. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje nos traz um questionamento. Existe destino? Confira a resposta na entrevista. Estamos de volta, batendo papo aqui com Cosme Massi. Cosme Massi falando sobre destino, sobre escolhas, né, sobre aquilo que a gente escolhe antes de reencarnar e depois não cumpre. Então, Cosme, a pergunta que ficou, né, no bloco anterior eu faço um planejamento, obviamente que esse planejamento está sob a tutela também dos nossos espíritos protetores, segundo a nossa capacidade de planejar. Parece que nós somos como crianças, né? Eles vão dando, mas é isso mesmo? A gente não está nesse nível, nessa maturidade, né? Dos espíritos bons, dos espíritos superiores. Então vamos falar da média geral. Nós somos tutelados nas nossas escolhas, escolhemos o gênero das provas, que vão naturalmente servir para a gente consolidar determinadas virtudes, um conjunto de virtudes. E eu escolhi, por exemplo, renascer num corpo masculino. E no meio do caminho, eu decido que, porque eu tenho essa liberdade, segundo você disse, Perfeito. eu decido que não quero mais. Qual é a consequência, então, de eu fazer mudanças no meio do caminho? Depende de quais seriam essas alterações que você produziu. Veja que o objetivo do espírito é o progresso intelecto-moral. Não são essas circunstâncias corporais ou sociais. Se você, ao fazer essa escolha, continuou no seu processo de crescimento no campo das virtudes, combatendo os seus vícios, no campo do progresso intelectual, você pode ter transformado essa mudança numa nova oportunidade de crescimento espiritual. A gente se prende muito a essas coisas formais do corpo, da sociedade. Isso é relativo, porque o espírito, ele avança no campo das virtudes e no campo do intelecto, não em outras coisas. Então não é porque é homem ou mulher que ele é mais ou menos perfeito, mais ou menos evoluído, depende do que ele faz. Então se ele fizer essa mudança e ele, a partir dessa escolha, continuar no seu objetivo de dominar suas paixões ruins, de vencer seus vícios morais, de aprender o máximo que a Terra lhe pode oferecer naquela condição, ele pode desencarnar e perceber que essa mudança de circunstância da vida não lhe foi prejudicial. Você, então, está elevando, né, a interpretar que o espírito traz algumas tendências como resultado das suas experiências anteriores. Então, um camarada lá que foi durante muito tempo físico, engenheiro, 3, 4 encarnações, se experimentando nesse campo. Agora se propõe que ele vá para a área do direito, por exemplo. Olha, você reencarna, ele escolhe um gênero, né, de provas, ou vai ser professor. Ele pode sofrer com esse conflito interno entre a sua experiência anterior e o que a vida está propondo agora? Perfeitamente. É o que normalmente ocorre na nossa vida. A gente faz o planejamento na vida espiritual, mas quando a gente entra no corpo, no processo encarnatório, nós às vezes não conseguimos enfrentar esse jogo das paixões, já que as paixões são essas emoções que têm influência da matéria. Então o ciúme, a inveja, a ambição, o orgulho, o egoísmo, muitas vezes nos levam a mudar essas escolhas.
E aí que está o grande problema. Se eu faço mudanças na minha escolha que vão prejudicar as conquistas dos valores que eu planejei, eu vou ter que refazer o caminho. Então, se, por exemplo, eu escolhi uma profissão diferente daquela que eu vivi em outras existências, exatamente para adquirir certas habilidades e competências daquela profissão, mas chegou aqui por alguma ambição, por exemplo, aquela profissão não me daria o que eu quero do ponto de vista material, eu resolvo escolher uma outra, se eu não fizer bom uso dessa nova escolha, eu vou me arrepender. Eu vou ter que recomeçar novamente o caminho, porque eu não soube aprender com a nova experiência que eu tentei construir pela minha liberdade e pelo meu livre-arbítrio. E agora, no campo afetivo, no campo da família, por exemplo, eu já ouvi muitos espíritas dizerem que a gente renasce e escolhe o par, o cônjuge, alguém que vai fazer essa companhia afetiva no casamento, né? Então, João e Maria planejam, eles vão reencarnar e as circunstâncias vão colocá-los próximos e eles se casam. E esse é o planejamento. E em dado momento, João decide por Marina e não por Maria. O que acontece com ele? De novo, depende de como eles vão viver essa vida. Lembrando, você colocou uma história de planejamento. Muitas vezes, casais planejam se encontrar na Terra para tentar formar um novo lar. Isso é possível. Pode ser que nem aconteça, porque pode ser que durante a vida da sua juventude, eles acabem fazendo outras escolhas. A pessoa que escolheu e daqui a pouco, no momento de prova, sofre a tentação de encontrar uma outra pessoa que vai atender muito mais os seus interesses e ele fraqueje diante dessa prova, ele acaba mudando o rumo, não casando com aquela pessoa que ele pode ter planejado. Ou ainda na hipótese de um suicidar. Claro. Que é uma deliberação do espírito. Mas veja, é muito importante pegar o princípio, porque os casos particulares, eles têm que se adequar ao princípio. O que é importante na existência material é a vida do espírito. Os espíritos deixam claro, o que é importante na nossa vida? É a quantidade de virtudes que nós conquistamos, de vícios que nós eliminamos e o progresso intelectual que nós adquirimos. Quer dizer, o campo do pensamento, do intelecto, da cognição, as habilidades e o campo da conduta, da virtude, isso é que nos interessa. Se você faz uma mudança no planejamento prévio que não te prejudicou nisso, essa mudança foi irrelevante, porque o seu objetivo, a sua meta de vencer, por exemplo, o ciúme, você escolheu vencer ciúme, inveja e enfrentar o orgulho. Mas se você mudou umas circunstâncias da vida, não vai casar mais com Maria, vai casar com Joana, mas isso não alterou o seu objetivo de construção de virtudes, eliminando esses vícios, a sua vida ainda foi proveitosa. Você não vai se arrepender dessa mudança de rumo durante a sua existência corporal. Então, os valores da alma é que são importantes, não essas circunstâncias sociais, essas circunstâncias que fazem parte da vida social. E para a gente fechar, Cosme, nesses segundos que faltam, os espíritos que nos acompanham, os nossos benfeitores que nos amam e nos querem bem, eles nos ajudam nessas escolhas? Se eles nos ajudam nessas escolhas, o que é que eu preciso fazer para estar em conexão com eles? Aprender a ouvi-los. A recomendação do item 495 de O Livro dos Espíritos, dos Anjos Guardiães. Aprender desde cedo, ao acordar, orar pedindo ajuda ao seu anjo guardião, para que ele ajude você nas melhores escolhas, naquelas decisões que possam levar você à sua meta de progresso como espírito. Então, eles vão dar orientações, aprender a ouvir, abrir a cabeça para ouvir essa voz interior que ajuda você a fazer as escolhas tendo em vista aquele objetivo. É claro que se você muda a sua escolha profissional, a sua escolha de companheira, isso vai ter impacto. Porque normalmente quando você fez um planejamento para vir com alguém, é que aquela pessoa é mais adequada para lhe ajudar naquela meta. Se você escolhe uma outra, as dificuldades poderão ser maiores, porque você alterou um planejamento que era o melhor caminho. Agora você não está mais no caminho melhor, você está escolhendo outro. Não quer dizer que você não vá vencer nesse outro caminho. Então por isso é cuidado para ouvir a voz interior do seu anjo guardião, que lhe ajuda a fazer o caminho mais adequado para o seu progresso intelecto-moral. Ok, Cosme, muito obrigado pelas orientações lúcidas, objetivas, sempre recorrendo à obra de Allan Kardec, fundamental, o Livro dos Espíritos. Valeu mais uma vez por estar conosco. Obrigado. E a você que nos acompanhou também a nossa gratidão. Permaneça que o programa ainda tem seus atrativos. Chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá!
Breno Pinheiro enviou a seguinte indagação: qual o ponto de equilíbrio entre livre-arbítrio e providência divina? Por exemplo, pessoas que se encontram no mesmo local em que deve ocorrer uma tragédia como forma de resgate dos erros do passado. Breno: a providência divina não nulifica o livre-arbítrio, pois não interfere de modo direto na vontade do homem. Ela faz incontáveis convites ao bem e fornece meios para que os espíritos suavizem o próprio caminho pela vivência da caridade. O destino é algo que se modifica no dia a dia, como resultado do livre exercício da vontade. O gênero de morte é uma previsão que decorre do tipo de vida escolhida e pode ou não se confirmar. São inúmeros os fatores que interferem nessa consumação. A lei divina não é composta apenas de justiça, mas também e principalmente de misericórdia. Como disse o apóstolo Pedro em sua primeira epístola universal, o amor cobre a multidão de pecados. Alguém, por seu passado, pode fazer jus a passar por certa experiência dilacerante, como a morte coletiva em um incêndio. Sua conduta atual, digna e solidária, pode perfeitamente livrá-lo de semelhante martírio. Ademais, uma vivência difícil não significa necessariamente um passado complicado em determinado setor. Pode ser apenas uma provação para o envolvido ou para seus familiares. Por exemplo, um desafio a que não se tomem de ódio contra os pretensos culpados e nem se revoltem contra Deus ou duvidem de sua bondade. É sempre temerário buscar uma explicação no passado para os infortúnios alheios, em especial quando traumáticos e muito recentes. A comunicação entre espíritos desencarnados e os homens sempre ocorreu em todos os tempos. Os espíritos são apenas as almas dos homens que morreram. Como os próprios homens, alguns são sábios e bondosos, outros são levianos e falam sobre tudo e sobre nada sem muito critério. Um espírito evoluído é sempre prudente e compassivo e não faz revelações que causam constrangimentos e dores desnecessárias. Assim, é importante receber com cautela comunicações que revelam a razão espiritual de tragédias recentes, que ainda impactam fortemente os familiares dos envolvidos. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Toda manifestação que se dá sob sua égide deve ter o signo da compaixão. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em Gotas. Já estava escrito? Quando, na espiritualidade, antes do espírito reencarnar, ele tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da sua existência corpórea, é a questão 258 de O Livro dos Espíritos. A resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Todos que estamos na Terra experimentamos provações, ocorrências, e na generalidade, participamos desse planejamento existencial apoiado por espíritos nobres, quando temos a possibilidade de compartilhar esse planejamento. E nesse planejamento, vislumbramos que situações na vida deveremos experimentar. O nosso livre-arbítrio estabelece esse plano. Todavia, não são os fatos menores, as ocorrências do dia a dia que estão ali planejadas, pré-determinadas, como se fosse uma máquina que assim estivesse programada. Não. Nós planejamos os eventos mais importantes e significativos. O cotidiano fica por conta das nossas escolhas quando estamos no corpo. Assim,
ocorrências que têm significado profundo na nossa vida corpórea, na nossa existência, situações que jamais poderíamos prever, que deveríamos passar por elas e que não fizemos nada aqui para que pudéssemos experimentá-las, foram programadas no mundo espiritual. Notadamente aquelas significativas e que interferem no curso da nossa existência. Daí, a resignação de muitos diante de provas graves, difíceis, de acidentes, incidentes, patologias que surgem do nada. E é aquele que a detém, muitas vezes se mostra tão sereno, surpreendendo a tudo e a todos. É porque ele sabia que iria experimentar no curso da sua vida, naquele dado momento, uma ocorrência desse quilate. Todos que estamos na Terra, portanto, fazemos um planejamento para a nossa grande viagem corpórea. E os pontos de parada, os pontos mais importantes, eles são alinhavados no mundo espiritual. Quando encarnamos, colocamos em prática esse planejamento, alterando para mais ou para menos, de conformidade com as nossas novas escolhas que fazemos no curso da nossa existência. Livres para planejar, livres para concretizar o planejamento e ultrapassá-lo para mais ou mutilá-lo para menos. Mas todos nós somos o herdeiro de nós mesmos, tanto no planejamento quanto na execução. Portanto, a ninguém devemos estabelecer responsabilidade por aquilo que passamos. Somos o sujeito da nossa própria história espiritual. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar as suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.